Chegando para você a nossa parábola de hoje, que tá linda, tá forte, tá emocionante. Eu, antes de me maquiar, eu assisti um vídeo e esse vídeo me emocionou. É a história que eu vou contar para você. Ainda bem que eu não tava maquiada, senão tava toda borrada agora, aparecendo na live do Lívia Desconta, no Facebook. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Chega assim umas mensagens para mim que, assim, se o meu dia não tava bom, ele começa a ficar a partir dali. E eu espero que essa parábola, que na verdade é uma história real, toque você. E aí eu pesquisei, eu nem escrevi essa história, tá aqui na minha mente ainda, porque eu assisti o vídeo pela manhã, foi uma matéria que foi exibida na TV e que eu fiquei muito tocada, e eu quero contar pra você como se fosse uma parábola, mas deixando claro que é uma história real, de verdade. Depois eu vou postar nas redes sociais esta matéria pra você, sentir a mesma emoção que eu senti. E eu pesquisei um versículo de referência a este assunto, a esta história, a este momento, que é Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A parábola de hoje eu intitulei como a parábola do sanduíche. Conta a história de uma moça que mora num condomínio e quando ela chega na garagem para poder entrar no carro, ela é surpreendida com um papel que estava próximo do carro dela. E aí ela abriu, era um bilhete que tocou o coração desta mulher. No bilhete tinha o endereço de uma criança que escreveu algo tocante, emocionante. Essa moça leu e foi até o endereço deste menino com pouca idade. E aí foram fazer uma matéria lá, depois, como eu disse, eu vou postar para você. Quando pedem para ele ler o que tinha naquele papel, naquele bilhete, e ele começa. Vou resumir, não foi com essas palavras, tá? Mas foi mais ou menos assim. Olá, eu sou o fulano e eu moro com a minha avó, ela cuida de mim desde que eu nasci. E a minha avó anda muito doente e a gente está precisando de ajuda. Nós temos um salário mínimo, mas o salário mínimo não dá para a gente pagar a luz, o tratamento dela com os remédios, pagar a casa, para comer. Então, eu peço de presente, neste período do ano, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de comer um bauru. Um bauru. Eu peço para você que lê essa cartinha pão de forma, mussarela, presunto, carne de hambúrguer, ovo. Peço também uma cesta básica para ajudar, neste período, a gente ter um final de ano mais sossegado, mais digno. Muito obrigada. Esse é o meu endereço e é o que eu peço neste período do ano. A moça que achou esse papel, ela ficou tão tocada que aí ela foi atrás de uma emissora de TV. E aí foi a moça e a repórter na casa desse menino. O menino que você olha para ele, você vê a inocência, você vê o cuidado, apesar da avó doente. Parece que, se eu não me engano, ela teve hepatite, ela toma os remédios, ela fez uma cirurgia, Acho que, eu não lembro qual foi o órgão, mas ela fez acho que foi no intestino. E ela estava se recuperando e tinha dias que ela estava muito mal. E o menino disse que escreveu essa carta porque, como é pouco dinheiro, tinha dias que ele não tinha o que comer e ele ficava preocupado em ver a avó sentindo dor. São só os dois naquela casa. E aí a moça que achou o papel fez um convite para eles. Eu quero convidar você e sua avó para passarem o final de ano comigo. O Natal na casa da minha família, com o meu marido, com os meus filhos. E que, se a senhora permitir, que eu possa passar essa história para frente, porque é um exemplo
de como, mesmo a senhora Dodói, né, com dificuldades, ter criado um menino tão bom, tão cheio de luz, como que a senhora tem. E que eu faço o convite para que vocês passem esse final de ano comigo. Na nossa companhia, todos juntos. Vamos nos confraternizar. E aí a vovó aceitou e o menino também. E claro, né, que ele ganhou a cesta e lá todos os ingredientes que ele pediu. Gente, o sonho dele era comer um bauru. Quantas vezes eu não comi bauru na minha vida? Muitas. Esse menino só queria matar essa vontade. Algo tão simples para nós, mas para ele algo assim que era o suficiente para deixá-lo feliz neste final de ano. E o menino que mesmo com aquele fardo, porque é um fardo pesado, né? Ele mora sozinho com a avó, às vezes a avó fica muito dodói, cansada, e ele acaba amadurecendo e crescendo antes do tempo, por causa da situação. Mas mesmo assim, no momento difícil, nesse vale, ele consegue chegar ao pico, né? Porque ele consegue ter uma serenidade, um cuidado com a avó, que muitas vezes filhos não têm cuidado com os pais da forma que esse menino tem. E que neste período, não só neste período do ano, a gente fica um pouco mais suscetível, né? Mas que durante toda a nossa vida a gente possa saber um pouco mais da vida do outro, não por fofoca, mas no sentido assim, o que eu posso fazer por ele, o que eu posso fazer por ela. Às vezes é só um agasalho, muitas vezes é só um garrafão de água, às vezes é só um sanduíche, muitas vezes é só um bauru que vai deixar o outro feliz. Uma cesta básica. Lívia, eu tô numa situação muito difícil, não tenho nada dessas coisas para dar. Eu dei o seu coração, a sua oração, dê o seu abraço, empreste os seus ouvidos, só para ouvir esta pessoa, que às vezes não quer nem que você diga algo, né? Dê uma palavra. Não, ele só quer os seus ouvidos emprestados para poder falar e aliviar a alma. Agora que você ouviu a história contada por mim, vou te liberar a matéria que me inspirou. Uma história verdadeira. O meu esposo estava saindo para o trabalho e encontrou um papelzinho próximo de casa, nós moramos num apartamento e estava próximo ali da garagem. O que dá para saber aqui, né, Maiara, é que quem escreveu essa carta foi o Bruno e tem o endereço dele aqui, é no fundo dessa casa. É uma cartinha para o Papai Noel com uma história muito emocionante. Então agora a gente vai conhecer o Bruno e contar para vocês o que ele pediu. Você é o Bruno? Vem cá. Você que escreveu? Eu mesmo. Vem cá conhecer a Maiara. Oi, Bruno. Oi. Tudo bem? Parabéns, viu? Pelo seu gesto muito lindo que você fez. A senhora é a avó do Bruno? Sou vó e mãe. Vó e mãe? Peguei ele com 3 dias. O marido da senhora faleceu e a senhora vive com o salário dele? 2 meses. É com o salário dele, sim. Mas aí eu dei hepatite, então tinha que estar comprando remédio, sabe? Gastando. Querido Papai Noel, sou Bruno, tenho 11 anos, moro com minha vozinha desde que nasci. E ela está muito doente, operou do intestino e agora faz quimioterapia. Oro para que ela sare logo. Que a gente é muito. Ele fala aqui, ó, escrevo porque vivemos de um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz e remédios, que o SUS não dá. E ela não pode comprar uma coisa que gosto muito, que é o bauru. Gostaria de ganhar pão de forma, presunto e mussarela para matar minha vontade. E, se possível, uma cesta básica para alegrar meu Natal e da minha avó. Venha me visitar, colocou o endereço dele. Por que você decidiu, Bruno, pedir essa comida, uma cesta para sua avó, no lugar de pedir um brinquedo? Porque eu chegava da escola, não tinha nada para comer.
nada. E ela passando mal. Não aguentei, eu peguei um papel e comecei a escrever. E isso me pegou tão de surpresa que é um simples gesto, uma coisa que está no alcance de todos nós e que a gente pode estar fazendo. E além disso, eu gostaria que a senhora e o Bruno fossem passar o Natal comigo, com a minha família. Que esse exemplo eu quero, se a senhora me permitir, é para as crianças de onde eu moro, é para a minha família, o exemplo da senhora, porque foi graças à senhora de ter criado uma criança dessa. Gostaram do convite? Gostou.